Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, pode ser caçado. Por quê? Segundo as alegações do partido do PT, que alega que Eduardo Bolsonaro deve ser caçado por faltas consecutivas e também por atacar o Brasil, fazendo com que as autoridades norte-americanas façam sanções contra o Brasil. Então, eles alegam que Eduardo Bolsonaro não está fazendo seu papel como deputado federal do Brasil, porque todo mundo sabe que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos começo deste ano, mora lá, e como ele ainda pode exercer um papel como deputado federal do Brasil, sendo que ele não pode comparecer a nenhuma comissão no Congresso Nacional. Mediante também a acusação da PGR contra Eduardo Bolsonaro por atacar as instituições brasileiras e também os produtos brasileiros, usando Donald Trump, fazendo com que ele faça sanções contra as instituições brasileiras, também contra o pessoal do Poder Judiciário do Brasil. Com isso, Eduardo Bolsonaro ameaça a desestabilização da política e também da questão financeira no país. Porque Eduardo Bolsonaro não ataca somente as instituições do governo, mas também bancos do Brasil, alegando que supostamente esses bancos podem ser fechados. Quando Eduardo Bolsonaro é questionado em relação a seu pai, ele diz que o pai dele está sendo perseguido politicamente, que ele não cometeu nenhum crime, que é apenas perseguição política. Por este motivo que ele procura ajuda do governo Donald Trump dos Estados Unidos para tentar livrar Bolsonaro da sua condenação, onde Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e 3 meses em regime fechado a princípio. Então, Eduardo Bolsonaro quer que Lula converse com o presidente Donald Trump, que esse encontro acontecerá semana que vem. Ele quer que neste encontro eles consigam chegar no acordo onde Bolsonaro consiga se livrar das suas acusações, aonde ele foi condenado. Então, Eduardo Bolsonaro diz que ele quer se candidatar a presidente do Brasil, mas para isso tem que haver anistia ampla no Brasil. Porque ele falou que se caso o pai dele não possa se candidatar a presidente do Brasil, ele quer se candidatar. Agora temos Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, que diz que está pronta para entrar para a política, caso assim Deus deseja, e que ela vai agir como uma leoa.
Então, temos esses 3 nomes que pode ser substituído por Bolsonaro. A questão é que Eduardo Bolsonaro, ele não está no Brasil. Então, Eduardo Bolsonaro faz muitas afirmações baseadas em supostas negociações de Donald Trump ao Brasil junto com o presidente Lula, alegando que o Brasil está em crise por culpa do presidente Lula, por culpa da política do presidente Lula, sendo que Lula não vai aceitar de jeito maneira que ninguém, nenhuma nação, atente contra a democracia do Brasil e tampouco contra a soberania do país. Essa questão é o que Eduardo Bolsonaro, com apoio de Donald Trump, leva essas questões. Em relação a Donald Trump, é por causa das fiscalizações das Big Techs, das redes sociais, onde não é permitido aqui no Brasil propagar fake news. Então, vários perfis dentro do Brasil foram bloqueados devido à grande quantidade de fake news que aqueles perfis estavam soltando nas redes sociais. E o ministro Alexandre de Moraes falou que a internet não é terra sem lei. Tem leis e tem que seguir as leis do Brasil. Então, este é o questionamento de Donald Trump em relação ao Brasil, sobre essas questões onde as pessoas devem seguir as leis do país, independente se as leis desalegram Donald Trump ou outras nações, porque o presidente Lula falou que aqui no Brasil ninguém tem o poder de querer mandar na política ou nos julgamentos que ocorrem dentro do país. E tampouco Donald Trump pode pensar, imaginar que o país sofrendo sanções, o poder judiciário sofrendo sanções, o presidente Lula vá, de alguma forma, ceder às vontades de Donald Trump. E Donald Trump parece que ele se considera o rei do mundo, onde ele afirma que se o Brasil não aderir às políticas norte-americanas como ele deseja, Donald Trump deseja, o país será um fracasso. Palavras de Donald Trump. Mas quem é Donald Trump para falar de crise no país, sendo que os Estados Unidos estavam pedindo dinheiro emprestado, porque o país não tinha dinheiro. Vários bancos se encerraram porque estavam quebrados. Então, todas essas questões que Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, eles trazem para as redes sociais, são muitas inverdades propagadas aos montes. E o presidente Lula falou
que ele está disposto a mostrar para Donald Trump que as informações que chegaram a ele, que ele está propagando, não são reais, não condiz com a realidade, principalmente financeira do país. E ambas as partes, tanto Lula como Donald Trump, já concordaram em tentar chegar num discurso onde os dois possam se beneficiar, porque a taxação trocada, porque é o que aconteceu, não beneficia nenhuma parte. Uma das opções que o presidente Lula encontrou para o Brasil, quando Donald Trump taxou o Brasil em 50%, foi procurar outros mercados para vender seus produtos. E isso realmente preocupa Donald Trump, apesar que ele não fala, mas preocupa. Porque após essas taxações de Donald Trump em relação ao Brasil e também em relação a outros países como China, Rússia, que fazem parte do bloco do BRICS, eles viram que o povo norte-americano está sofrendo porque houve um aumento gigantesco na compra de vários produtos que antes eram preços acessíveis e que agora se torna quase artigo de luxo, como por exemplo o café do Brasil. Lula conseguiu fazer a exportação para o Vietnã, ou seja, e também para a China. Por quê? Porque com este aumento da taxação sobre os produtos do Brasil dentro dos Estados Unidos, fizeram com que produtos do país ficassem parados. Mas o presidente Lula já conseguiu fazer com que os produtores, empresários do Brasil não sofressem com essas taxações. Por este motivo que o presidente Lula encontrou vários mercados para vários produtos do Brasil, para que o Brasil continue crescendo. E os Estados Unidos está disposto a colaborar com o Brasil, porque sabe que o Brasil, ele querendo ou não, é a bola da vez, porque o Brasil está sendo o centro de tudo, onde o presidente Lula, ele é reconhecido mundialmente como um verdadeiro líder mundial, onde ele foi o único representante de país, de nação, que bateu de frente com Donald Trump. Em momento algum, ele se deixou pressionar pela fala de Donald Trump, em momento algum. E ele sempre falou para Donald Trump: fale baixo comigo, tenha respeito por mim, tenha respeito pelo país, porque a gente deixou de ser republiqueta colônia há muito tempo. E baseado nessa postura do presidente Lula de não abaixar a cabeça para os Estados Unidos, fizeram com que ele seja respeitado no mundo inteiro, porque ninguém vai atacar o Brasil. Ninguém tem o direito de prejudicar o país, provocar sanções para criar um caos no país, como os Estados Unidos fez
na Venezuela. Então, ele acredita que o presidente Lula, ele será manipulado, mas não. Presidente Lula, apesar dele não ter concluído uma faculdade, ele é uma pessoa extremamente inteligente, entende como funciona o processo, principalmente financeiro, no país e no mundo. Quando ele diz que é necessário que se acabe com a pobreza e a miséria no mundo, não só no Brasil, ele quer no mundo. Por quê? Essas questões da pobreza, da miséria no mundo é justamente por esses motivos que existe vários crimes. Porque se cada ser humano tivesse a certeza que ele tem condições física, psicológica, financeira para se manter, jamais o ser humano vai cometer crime, vai roubar. Não vai, porque não há necessidade. Porque no caso, todo ser humano teria sua casa, todo ser humano teria seu carro, todo ser humano teria sua geladeira farta. Então é isso que o presidente Lula prega: o fim da pobreza mundial, o fim da fome, que é algo que realmente é chocante, é impactante. Um planeta que produz toneladas de comida. E tem gente que está passando fome. Realmente não faz sentido. Justamente por quê? Porque nós somos seres humanos. E devemos agir como tal. Nós não somos animais irracionais. Então, todas essas questões. E por que Donald Trump pensa muito no Brasil? Vira e mexe, ele fala do Brasil, fala do julgamento de Bolsonaro, fala da conduta do presidente Lula, porque são várias questões, e uma delas é que o presidente Lula, ele não cede jamais às sanções de Donald Trump contra o Brasil. Então, é por este motivo e também por causa do BRICS, onde o Brasil é o centro de toda a atenção, de todo esse planejamento, onde eles querem fazer as suas transições comerciais não mais rastreada no dólar. Ou seja, Donald Trump vai perder milhões e já está perdendo. Como ele mesmo falou, Donald Trump disse que isso é como perder uma guerra, e realmente é. Então, a crise que ele diz que o Brasil sofre, na verdade é ele que está sofrendo, é ele que está perdendo, é os Estados Unidos que está perdendo poder, porque não consegue mais manipular países e sugar esses países. E outra questão também que o presidente Lula levanta sempre quando ele pode na ONU é a questão que como pode os Estados Unidos ser um país permanente na ONU, sendo que os Estados Unidos é o mesmo país que vende armas para a guerra.
São coisas completamente contraditórias. Porque eles deveriam pensar, basear-se na paz e não na produção de armas nucleares. Porque se você pegar o investimento que cada país faz em armamentos, em tecnologia avançadas para poder se defender caso ocorra alguma guerra, porque já ocorre e já ocorreu. Hoje a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, a faixa de Gaza, né, os Israel com o grupo Hamas. Então, Estados Unidos está ali, no meio disso tudo aí. Por esse motivo que o presidente Lula fala que é importante a paz, que é importante pensar em acabar com a fome no mundo, acabar com a miséria, a desigualdade social é algo que faz com que o mundo inteiro sofra, porque para beneficiar uma meia dúzia de pessoas, o mundo inteiro tem que ser sacrificado. Então não é justo. E nós, quantos seres humanos, devemos pensar que a gente precisa pensar nessas questões que são extremamente absurdas. Imaginar, pensar que nesse momento tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem aonde dormir. Isso que a gente tem que pensar. É isso que Donald Trump tem que pensar. E não pensar como eu vou fazer para arrecadar mais dinheiro em cima de outros países, porque foi exatamente isso que ele falou. Ele disse, quando ele ganhou a presidência dos Estados Unidos, ele falou que nós iremos enriquecer em cima de outros países. Então, ele é prepotente, sim, e está pensando nele, não está pensando no país dele, ele está pensando nele. Porque horas depois que ele venceu as eleições, tanto ele como o aliado dele, que hoje não é mais, né, Elon Musk, se tornaram muito mais ricos do que eles já eram anteriormente. Então veja que todas essas questões estão ligadas principalmente ao que ele quer, o que eles querem, independente de quem sofra, independente de quantas pessoas sofram. E agora que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, eles querem anistia para Bolsonaro. Então, toda essa tentativa de golpe de Estado, onde agora Bolsonaro é condenado, Donald Trump usa isso para afirmar que existe perseguição política no Brasil, que na verdade não é, porque presidente Lula, ele venceu as eleições de 2022. E todas essas pessoas que colaboraram com a tentativa de golpe de Estado estão respondendo. E o presidente Lula falou, e também o ministro Alexandre de Moraes também falou, que isso serve como exemplo de democracia no país.
que ninguém jamais poderá atentar contra a democracia, contra a soberania do Brasil. Agora eu pergunto, e você? O que você acha de tudo isso? Comente aí.